Você já se sentiu extremamente exausto, cansado, como se não tivesse energia para fazer mais nada, mesmo nos momentos de lazer e de descanso? E se eu te dissesse que isso não é um problema só seu, mas de nossa sociedade como um todo? Esse é um dos temas centrais do livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, de Anne Helen Petersen, que vai tratar da exaustão moderna, da exaustão do burnout, da forma como lidamos com o trabalho atualmente e da forma como sentimos que todas as nossas energias estão se esvaindo, mesmo que não tenhamos aparentemente trabalhado o suficiente. E aí nesse vídeo eu quero passar por alguns pontos centrais da leitura que servem de análise para o nosso tempo, para a forma como estamos vivendo atualmente e que podem te ajudar caso você se sinta nesse contexto, né? Caso você se sinta escravo de uma rotina que tira de você todo o tempo que você poderia ter e que ainda assim não parece suficiente. Parece que você trabalha e isso não é suficiente para trazer o conforto que você precisa, ou para trazer a sensação de trabalho feito, de serviço cumprido que você poderia almejar. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, porque eu acho que a gente pode ter algumas respostas que vão ajudar, se não a resolver o problema, pelo menos a entendê-lo e a partir daí buscar alternativas para ele. No livro, a Petersen chama a atenção para alguns mantras que nós cultivamos na época contemporânea, né, desde o final do século XX para o tempo que nós vivemos atualmente, no século XXI, de frases como faça o que você ama e você nunca vai ter que trabalhar, você é o que você faz, o trabalho define você. Mas, sem perceber, essas frases criaram um sistema de exaustão, né, e de opressão contra o trabalhador, que vai tirando dele toda a sua energia e que vai fazendo com que ele se sinta cada vez mais explorado, cada vez mais exausto, cada vez menos satisfeito com sua vida profissional e, consequentemente, com sua vida como um todo. A ideia, por exemplo, de trabalhe com o que você ama e nunca mais vai ter que trabalhar é uma espécie de salvo-conduto para que o trabalhador seja exigido um trabalho ininterrupto, né? Para que ele mesmo, quando está em casa, ele tenha que pensar no trabalho, para que mesmo nos horários de lazer, numa viagem, durante as férias, ele seja obrigado a resolver questões do trabalho. A ele nunca conseguir se desligar de fato. Porque, ora, se você precisa amar, se você ama o seu trabalho, então não tem motivos para você não se dedicar a ele 24 horas por dia, né? E isso é completamente cruel, é uma lógica de exploração que faz com que a pessoa perca todo o acesso a outras questões da vida que não o trabalho. Então, você não é seu trabalho, você não precisa se dedicar exclusivamente ao seu trabalho, você não precisa passar todas as horas do dia preocupado com questões profissionais. A sua vida é constituída de várias outras coisas que não apenas o trabalho. O trabalho é apenas uma delas, né? A gente tem família, a gente tem entretenimento, a gente tem lazer, a gente tem hobbies, a gente tem aperfeiçoamento pessoal, intelectual, enfim, uma série de outras coisas que você pode e deve se preocupar para além da sua vida profissional. Então acho que uma mensagem muito importante que a autora traz é de que foda-se o trabalho no sentido de ser algo que você tenha que amar incondicionalmente, de ser algo que você tenha que se dedicar com todas as forças. Não, o trabalho ele merece a preocupação que ele merece, que é uma preocupação temporária e muito específica, né? Muito arquitetada em um espaço único. Se a gente olhar para os dados, as pessoas estão cada vez mais exaustas, né? Vou deixar aqui algumas notícias, alguns dados sobre o burnout, sobre a depressão, sobre a ansiedade que nós estamos vivendo. E tudo isso tem muito a ver com essa exigência e com esses mantras que a gente foi cultivando sem perceber o quão maléficos eles poderiam ser. E aí ela cita alguns casos, ela vai passando por vários exemplos de pessoas que sofreram com o trabalho, com burnout,
E alguns casos são muito interessantes porque são pessoas que viviam nessa lógica de ame o trabalho, eu preciso me identificar com o meu trabalho, eu preciso me definir pelo meu trabalho. E que aí elas, sem perceber, elas começaram a se tornar escravas daquele pensamento, escravas daquele trabalho e foram adoecendo, né? Mentalmente e até também fisicamente. E aí elas resolveram mudar completamente a rota. E elas saíram desses trabalhos e foram para trabalhos genéricos. Trabalhos que não tem lá muita identidade, que não tem lá muito apelo popular, mas que fizeram com que elas se sentissem muito mais confortáveis e muito mais tendo a vida muito mais digna. Então, elas iam para o trabalho às 8 horas, às 9 horas da manhã, faziam o serviço que tinha que ser feito, algo muito genérico, muito abrangente, que não gerava nenhum sentimento de identificação, e no final do expediente elas voltavam para casa e acabou, né? Elas paravam de se preocupar completamente com aquilo, porque aquilo não tinha nenhum apelo. Então, elas podiam se preocupar a várias outras coisas. E aí elas perceberam que isso, de alguma forma, é muito mais saudável, porque você pode preencher essa preocupação que a gente tem de se sentir de que a nossa vida faz sentido através de alguma coisa, e muita gente faz isso com o trabalho, né? De que, não, eu sou um engenheiro e minha vida faz sentido por isso. Então elas substituíram esse sentimento por outras coisas. Elas foram aprender um instrumento, elas foram se dedicar a um trabalho comunitário, elas foram se dedicar à família, enfim, e várias outras coisas que não precisavam dessa lógica exploratória de viver para o trabalho 24 horas por dia. Então a gente percebe que a cultura daquela coisa coach, né, motivacional, de que trabalhem enquanto eles dormem, né, façam enquanto eles se divertem, é uma coisa completamente absurda, uma aberração do ponto de vista moral, do ponto de vista de saúde mental, e que deve ser rechaçada com todas as forças, acredito eu. E é essa reflexão que a autora deixa, né? Então, ela não entrega soluções prontas, porque isso nem seria possível. A gente tem um problema sistêmico, a gente tem um problema social, estrutural, né? de exploração, com o capitalismo tardio, com todas essas questões que são colocadas em jogo, mas ela traz algumas suavizações, digamos assim, para essas questões que você pode adotar. Então, essa questão que eu falei de desconexão entre o seu trabalho e a sua vida pessoal, você não é seu trabalho, essa busca pela despreocupação com o trabalho, né, por se livrar dessa culpa, desse sentimento de que você precisa estar disponível para o trabalho o tempo todo, de que você precisa gostar do trabalho, de que você não pode reclamar, de que você não pode se entristecer com aquilo que você faz, que você precisa estar feliz o tempo todo. Isso é muito doentio. Para finalizar, eu vou ler um dos trechos finais do livro, que eu acho que resumem bem toda a ideia centralizada na leitura, que é o seguinte: essa é uma ideia que é libertadora de maneira incrível, que o que entendemos como simplesmente a maneira como as coisas são não precisa ser assim. Só porque fizemos as pazes com a nossa realidade atual não significa que ela esteja correta, porque esta é a verdade, que não se torna menos verdade que outros precisam suportá-la. Não deveríamos ter que escolher entre uma vida profissional de excelência e nossa felicidade como indivíduos. Deveríamos nos sentir bem quando ouvimos nossos corpos dizerem de todas as maneiras possíveis que precisamos parar. Ter filhos não devia ser uma competição. Momentos de lazer não deveriam ser tão raros. O trabalho doméstico não deveria ser nem de longe tão desigual. Nós não deveríamos estar tão preocupados, tão apavorados, tão ansiosos sobre tudo. Então, esta reflexão acho que vale para sintetizar a ideia do vídeo e a ideia da obra da Reni Peterson. Então fica a minha indicação. Acho que é uma leitura muito interessante para os nossos dias, para a forma como lidamos com o trabalho atualmente, principalmente se você é uma pessoa que se sente exausta, que até mesmo tem diagnosticado o burnout. É uma leitura muito
relevante para você. E aí eu queria ouvir se você também se sente assim, como você lida com isso, quais são suas questões, quais você acha que são as possíveis soluções para esse problema. Deixa aqui nos comentários, a gente pode conversar mais um pouco sobre isso. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.